Então, pessoal, dando continuidade aqui à nossa série de vídeos, questões para treinar língua portuguesa, vamos tratar aqui de outro assunto, mudar um pouquinho de assunto, mas ainda em classes de palavras, classes gramaticais, especialmente para você que vai prestar o concurso oficial de administração lá na Prefeitura de Santos. A gente vai falar aqui do pronome demonstrativo, mas olha só, não é uma questão só pertinente a esse concurso. Então, quem quiser prestar outro tipo de concurso, qualquer outro cargo que tenha lá classes gramaticais, e vai ter, porque o edital aqui, ele sempre traz isso, não só o edital de oficial de administração da Prefeitura de Santos, mas outros editais também trazem isso. Olha o item 4, lá, oficial de administração, no item 4 você tem classes gramaticais, mas isso cai em várias outras provas. Nós vamos falar aqui então desse assunto, tá, gente? Pronome demonstrativo. Bom, aí é o seguinte, aqui a gente tem que dar uma lida no texto, vamos ler o texto ali, olha lá. Os Beatles são considerados os verdadeiros gênios da música. A banda, conhecida como The Fab Four, ou os Quatro Fabulosos, era formada por John, Paul, George e Ringo. Este foi o responsável pela cadência que caracterizou o quarteto. Agora dá uma paradinha aí, ó. Aqui você não precisa conhecer a história do quarteto dos Beatles. Não precisa, para você responder uma questão. Repare que no segundo parágrafo já começamos com o pronome este. Então, se você identificar quem é o este no parágrafo anterior, porque o pronome demonstrativo serve para isso, Ele vai substituir um nome, um substantivo, que pode estar antes ou pode estar depois dele. Nesse caso, todos os pronomes demonstrativos do texto vão substituir substantivos que estão antes dele, ou seja, no parágrafo anterior. Então, para saber quem foi o responsável pela cadência que caracterizou o quarteto, nós vamos ter que conhecer o pronome este. Legal? Então vamos lá. Ó. Este foi o responsável pela cadência que caracterizou o quarteto. Aquele foi chamado de um dos grandes gênios do século XX, também o cantor e compositor do grupo. Era o ritmista. E esses foram, respectivamente, o lado romântico do grupo e o instrumentista requintado, que foi considerado místico nas suas composições. Se você ainda tiver uma certa dificuldade, eu aconselho que você dê uma pausa no seu vídeo e leia o texto de novo para tentar entender. Eu vou mostrar para você aqui, continuando o seguinte. Ó. Podemos inferir, já coloquei a resposta aí justamente de propósito, que é para mostrar para você como que a gente vai resolver esse tipo de questão. Tá? Podemos inferir do texto que Ringo era considerado um ritmista romântico e também um cantor do grupo. Essas expressões, ritmista, romântico, compositor do grupo, aparecem no texto. Letra B, que as músicas místicas do grupo eram compostas por John e George, que eram os ritmistas e cantores. Essas expressões também aparecem no texto. Que John foi considerado um ícone do século passado, que é a resposta, você vai ver por quê, Ritmista, compositor e cantor da banda, aparece alguma coisa relacionada a isso, mas não a ícone do século passado. Que o pronome demonstrativo esses tem como referência o termo Beatles. Então isso, o pronome esses aparece lá também. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos pegar o texto novamente. Então, essa questão aqui é só para você identificar como usar os pronomes, tá? Aí depois a gente desenvolve outras questões, mostra outras questões desse pronome. Por isso que eu já coloquei a resposta aí, tá bom? Agora vamos entender como é que se resolve isso. O primeiro parágrafo apresenta os 4 substantivos que estão no final do período. Nós estamos vendo aqui, cada um de nós aqui, estamos vendo esses elementos como os integrantes de uma banda chamada Beatles. A gramática está vendo esses elementos como se fossem substantivos. Então repare o seguinte, a gramática diz o seguinte, quando eu tenho um substantivo que está mais próximo do final do período, vamos pegar aqui, aqui, substantivo mais, o período está aqui, tá vendo? Onde tem esse ponto final. O substantivo mais próximo do final do período, para a gramática, é o substantivo Ringo. Então, o este se refere ao que está mais próximo do final do período. Por isso que eu destaquei para você aqui, Ringo. O substantivo mais distante, desse final de período, O substantivo mais distante é o John, tá vendo? Então, aquele se refere a John. Ou seja, toda a informação que tiver depois do este pertence a Ringo. Toda a informação que estiver depois do aquele pertence a John. Ok? Aí depois nós temos os 2 substantivos intermediários, que é Paul e George. Repare o seguinte, a gente tem o esses. Por que tem o esses aqui? Porque ele está no plural, e é claro que ele está se referindo a mais de um substantivo.
E aí eu destaquei a palavra respectivamente, que é um advérbio que tem como função mostrar que é na sequência. Respectivamente significa dizer na sequência. Ou seja, respectivamente, primeiro nós vamos avaliar quem é esse substantivo e quem é esse substantivo nesta ordem, ou seja, da esquerda para a direita. Então, o primeiro substantivo que aparece depois do esses, por causa do respectivamente, diz respeito ao lado romântico do grupo. Por isso que o lado romântico do grupo aqui se refere a Paul. E, consequentemente, o último substantivo dentro do esses é o George, portanto, ele que foi o instrumentista requintado aí. Então, vamos fazer o seguinte agora. Agora nós vamos ler o texto todo e eu vou voltar à resposta. Ó. Os Beatles são considerados os verdadeiros gênios da música. A banda conhecida como The Fab Four, os Quatro Fabulosos, era formada por John, Paul, George e Ringo. Ringo, agora eu vou ler como sem a questão. Agora eu vou ler como se eu estivesse identificando, o pronome. Tá? Ringo foi o responsável pela cadência que caracterizou o quarteto. Vírgula. John foi chamado de um dos grandes gênios do século XX, também o cantor e compositor do grupo. Era o ritmista. E esses foram, ou seja, Paul foi o lado romântico do grupo e George foi o instrumentista requintado, considerado místico nas suas composições, ok? Agora volta lá. Podemos inferir do texto, inferir e retirar, né? Que Ringo era considerado um ritmista romântico? Não, porque ritmista faz parte do substantivo John, romântico faz parte do substantivo Paul, né? Cantor e compositor também ambos fazem parte de John. B. Que as músicas místicas do grupo eram compostas por John e George, que eram também ritmistas e cantores? Não também, porque as músicas místicas do grupo, lá no final do período, dizem respeito ao substantivo George, né? E o ritmista diz respeito ao substantivo John. Que John foi considerado um ícone do século passado, ritmista, compositor e cantor da banda? Sim, porque é o aquele, ó. Olha o aquele, olha lá. Aquele, ou seja, John foi chamado um dos grandes gênios do século XX. Olha lá, um dos ícones, né? Considerado um ícone do século passado, século XX, né? Aí continua, ritmista, compositor e cantor da banda. Olha lá, foi chamado de um dos grandes gênios do século XX, também o cantor e compositor do grupo era o ritmista. E por fim, a letra D de dado, que o pronome, podemos inferir, né? Que o pronome demonstrativo esses tem como referência o termo Beatles? Não também, porque o pronome demonstrativo esses, que você vê aqui embaixo, ó, destacado, ó, tá vendo? Ó? Esse pronome diz respeito aos substantivos intermediários Paul e George. Então, ó, este substantivo mais próximo do final do período, aquele substantivo mais distante do final do período, aqui, ó, e esses, os substantivos intermediários, ok? Aí depois a gente vai ver, você vai ver lá no material, no nosso material online, no nosso PDF, nas nossas aulas, como é que a gente vai trabalhar também a função desses pronomes demonstrativos quando forem se referir a elementos pós-postos. Também tem isso aí. Então, ficou interessado aí? Então clica no link aí abaixo. Adquira o curso online específico para quem vai fazer o concurso de oficial de administração da Prefeitura de Santos e também para você que quer estudar a gramática. Ok? Então te vejo lá no curso online. Grande abraço, continua aí, vai ter mais vídeo aí para você treinar. Valeu!